Vamos abrir as Bíblias. Vou pedir para os irmãos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós vamos ler do verso 13 até o 20. Minha versão é a revista e atualizada, Rafa. Mateus capítulo 16, do 13 ao 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor já tem recebido o nosso louvor e a nossa adoração, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações até aqui. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale mais uma vez através da tua palavra, ela que é o elemento base das nossas vidas. Fale-nos, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. É assim que eu te oro no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de começar esta mensagem de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. É retórica, os irmãos pensarem. Quem é Jesus para você? É uma pergunta simples. Quem é Jesus para você? Esse é o assunto desse texto que nós acabamos de ler. É o assunto principal desse trecho da palavra do Senhor que nós acabamos de ler. E se nós fizéssemos essa pergunta às pessoas aí fora, ou perguntássemos aqui dentro, nós ouviríamos as mais diversas respostas, inclusive respostas extremamente criativas. Jesus, para muitas pessoas, ele é um filósofo, como os outros da história, que veio trazer bons princípios de vida, boas lições de vivência para o ser humano. Para outros, Jesus era um homem apenas cheio de bondade, um benfeitor que veio com as suas ações influenciar outras pessoas a também praticarem o bem. Para outros ainda, Jesus é um personagem político que veio a essa terra para quebrar os paradigmas do seu tempo, para libertar a nação de Israel de forma política da escravidão que sofria. É interessante, meus irmãos, que essa pergunta tem norteado o mundo todo. Haja vista que, se nós formos ao maior site de venda de livros do mundo, a Amazon, e nós pesquisarmos Jesus, vão
aparecer mais de 300 mil livros falando a respeito de Jesus. Se nós formos lá no Google e escrevermos Jesus, vai aparecer mais de 700 milhões de sites falando sobre Jesus. Isso é algo que é uma dúvida, é um assunto que norteia o mundo todo. Haja vista também que a história da humanidade é dividida por ele. Nós contamos o nosso tempo, o nosso mundo, a partir de Cristo. Nós vivemos em 2023 anos depois de Cristo. Porque, sem dúvida, há esse interesse, essa curiosidade a respeito desta pessoa, Jesus. Há muito debate e muitas pessoas falam muitas coisas a respeito de quem é Jesus. É interessante que o próprio Cristo, nos evangelhos, faz afirmações sobre si mesmo que são interessantíssimas para a nossa meditação. Como, por exemplo, ele diz em João 4 que ele é a fonte de água viva, como nós acabamos de cantar. Ele é a fonte e diz para aquela mulher: eu sou a fonte, e se você beber da água do que eu estou falando, de quem eu sou, você nunca mais sentirá sede. Jesus, em João 6, diz que ele é o pão da vida que desceu dos céus. Jesus diz que ele é a luz do mundo. Ele diz que é a porta da salvação, e todo aquele que entra por ele não sofrerá a condenação eterna. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso, a palavra do Senhor dá testemunho de quem é Jesus. Mas nesta passagem que nós acabamos de ler, onde Jesus pergunta aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Ele não está fazendo afirmação sobre si mesmo, mas ele está fazendo uma espécie de análise a respeito daquela localidade. Cesareia de Filipe era uma cidadezinha que ficava na Galileia. E ele faz essa pergunta, e a partir dessas perguntas nós temos 4 pontos a meditarmos aqui no texto, onde os diálogos geram uma confusão, uma revelação, uma declaração e uma advertência. Nós podemos ver essas 4 coisas presentes aqui no texto. E já entrando, a primeira coisa que nós vemos é uma confusão. Nos versos 13 e 14 diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser este o filho do homem? E eles lhe responderam: uns dizem ser João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou até mesmo alguns profetas. Essa resposta dos discípulos, meus irmãos, revela algo muito interessante daquele tempo e revela a respeito do nosso tempo também. A Galileia, como eu falei, ela estava rodeada de povos pagãos, povos gregos, e recebia muita influência de uma cultura diferente da sua. Eu já dei o exemplo algumas semanas atrás, e é no mesmo sentido, de quando povos diferentes
vão morar numa região e acabam levando a sua influência, a sua história, a sua forma de viver. Aquela região da Galileia estava rodeada de povos de várias partes do mundo daquele tempo. E é nessa região que Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Só que o objetivo dele perguntar aos discípulos não é apenas saber de forma rasa o que as pessoas estavam falando a respeito dele, mas principalmente o objetivo de Jesus, nós podemos perceber com a conclusão do texto, é que ele queria corrigir qualquer interpretação equivocada que os discípulos poderiam também estar sofrendo a respeito de quem era Cristo. Jesus queria ver o pensamento deles e possivelmente corrigir qualquer aresta a respeito do que eles conheciam de Cristo. E a resposta que eles dão aqui no texto revela uma confusão dominante entre o povo. Quando o texto nos diz ser a resposta das pessoas, uns dizem João Batista, outros dizem ser Elias, ou até mesmo Jeremias e os profetas. É muito interessante que nós percebemos que aqui nesse ponto da história, todos eles já tinham morrido. João Batista já tinha morrido. Ele, com exceção de Elias, é claro que foi levado aos céus, foi trasladado. Jeremias e todos os profetas já haviam morrido. João Batista, a essa altura do campeonato, já tinha sido executado pela sua pregação firme. Mas o povo era tão confuso em si mesmo com os pensamentos que tinham a respeito do conhecimento geral daquele tempo, que eles falavam: olha, eu acho que ele é João Batista. Eles nem se tocavam que já havia morrido, pelo contrário. Revela uma crença que era muito comum naquele tempo, que é muito parecido com uma espécie de reencarnação. O povo, ao dizer essas palavras, eles estavam dizendo que criam numa reencarnação ou até mesmo numa transmigração, pelo fato do exterior ser diferente de todos esses, mas a sua pregação, o seu testemunho, a sua forma de viver ser muito equivalente, parecida a esses homens. O povo, meus irmãos, estava rendido à confusão. A conclusão do povo estava completamente errada. E ainda hoje, se nós saíssemos, como eu falei, e perguntássemos às pessoas na rua e buscássemos 10 respostas, nós teríamos 10 respostas diferentes. Porque quem não tem intimidade, quem não rendeu a sua vida aos pés do Senhor Jesus Cristo, vive na confusão de quem Ele é. Nós vemos muita gente no nosso tempo querendo falar muita coisa sobre Jesus com a internet e ainda, meu Deus do céu, gente que nunca teve um relacionamento com o Senhor, gente que nunca prostrou a sua vida diante de Deus, querendo argumentar, querendo falar sobre quem é Jesus. Mas o que Jesus é o que a palavra nos fala. Ele não é nada do que as pessoas, do que o mundo, do que o consenso mundial, do que os olhares políticos. Ele não é nada do que eles dizem. Cristo é aquilo que Ele mesmo diz que é. Nós precisamos nos atentar e não criar uma caricatura
de um Cristo conforme as minhas vontades, de um Cristo conforme o que eu acho que ele deve ser. Ah, Jesus é muito legal. Ah, Jesus é bonzinho, é o meu ursinho de pelúcia. Não. Cristo é para nós o que a palavra dele nos diz. E entrando no segundo momento da revelação, é o que Pedro diz. Vamos ver, olha. Mas Jesus continuou e perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus agora vira a pergunta da multidão, que foi a primeira pergunta, daqueles que não seguiam, não acompanhavam, apenas talvez que em algum momento já quereram milagres ou alguma benfeitoria de Jesus, e agora ele pergunta aos discípulos que estavam acompanhando já há algum tempo. E Pedro, é muito interessante que nesses momentos de pergunta, Jesus é como, por exemplo, nas crianças, como eu faço às vezes, e eu pergunto: quem quer orar? Sempre tem aquele ou outro que é o primeiro a levantar a mão. E Pedro era esse, era o que queria ir descer e andar sobre o mar, é o que respondia na frente de todo mundo. E aqui ele dá uma resposta perfeita, uma resposta lúcida, clara, objetiva e verdadeira. Olha, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, Cristo não é apenas um grande profeta, Cristo não é um agente político, Cristo não é um militante de causas sociais, Cristo não é apenas um homem caridoso que veio ensinar caridade ao mundo. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, o Filho de Deus. É essa verdade que o mundo não aceita, que o mundo não engole, porque falar que ele é bonzinho é muito legal, é muito fácil. Falar que ele é um exemplo de caridade é muito fácil, ninguém nunca vai ser perseguido por isso. Mas quando nós cremos, falamos em alta voz e convicto que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí é onde acontecem os problemas. Cristo não foi crucificado por ser caridoso. Cristo não foi crucificado por fazer boas ações. Cristo não foi crucificado por curar pessoas, por multiplicar comida. Como que alguém pode crucificar alguém que multiplica comida? Ele foi crucificado porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e era necessário que ele se entregasse na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Jesus, ainda no final, no verso 17, ele diz o seguinte: olha, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso para você, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus ensina com essa resposta, a resposta de Pedro, é que ele só sabia disso, ele só sabia quem de fato era Cristo, porque o Pai havia revelado a ele. Do contrário, ele também estaria rendido à completa confusão com o povo. Nós só podemos conhecer Jesus se o Pai o revelar a nós. Nós não conseguiremos conhecer verdadeiramente quem é Jesus por investigação humana. Nós não conseguiremos conhecer de verdade quem é Jesus por uma pesquisa histórica. Nós só podemos, meus irmãos, conhecer a Cristo se o Pai o revelar a nós.
Essa é uma verdade que precisa estar clara no nosso coração. Jesus operou milagres, sim. Jesus demonstrou infinito amor com as suas atitudes, sim. Jesus deu comida para um monte de gente que não queria relacionamento verdadeiro com Ele, sim. Mas a coisa principal da nossa vida, da igreja, das Escrituras, é o fato de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E é isso que ele fala no seguinte, quando nós vemos uma declaração. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desculpa. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nesta resposta de Jesus, nós vemos essa declaração que tem muita coisa para a gente meditar, mas a gente vai se restringir em alguns pontos aqui. A primeira coisa é que Cristo vira para Pedro e diz: olha, Pedro, ou melhor dizendo, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há meus irmãos, muitas pessoas e há linhas de pensamento históricas formadas há muitos anos que acreditam, a gente não acredita assim, obviamente, acreditam que nesse momento aqui, Cristo estava dando uma supremacia a Pedro para que ele se tornasse uma espécie de cabeça da igreja, porque ele falou: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas o que Cristo está dizendo, e a nossa dúvida gira em torno de qual é a pedra que Cristo fala, é a grande questão desse texto, é que a pedra é o fato, é a resposta de Pedro, o fato de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. É por isso que eu falei, meus irmãos, que, como o texto continua, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso significa que a igreja está firmada sobre o fato de que Cristo, de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base, é o fundamento da igreja, é o fato de que Jesus é o Cristo, o Senhor sobre todas as coisas, o Filho do Deus vivo. Sobre esta afirmação está construída a igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Meus irmãos, é maravilhoso, nem todos têm esse costume, está tudo bem. Mas é maravilhoso quando a gente começa a estudar a história da humanidade e nós vemos tantas e tantas vezes que o mundo já tentou perseguir a igreja. Olha, nós vemos aqui mesmo no Novo Testamento, e os primeiros mártires morrendo, que eram lançados em coliseus e dados aos animais para serem devorados. Nós vemos Estevão, o primeiro diácono, o primeiro mártir da igreja, que morreu pregando a todos o fato de que Jesus é o Cristo, o Senhor sobre todas as coisas, o Filho do Deus vivo. E não só lá, mas nós vemos tantas e tantas pessoas, eras da humanidade, em que perseguiram a igreja, acharam que ia acabar com a igreja, mataram cristãos, destruíram igrejas, queimaram Bíblias,
e não puderam deter a igreja. A gente canta uma música aqui, que é uma música que quando eu ouço, eu fico inspirado, eu só falta pular, no carro eu canto alto e tudo mais. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não é um espetáculo, tem gente que entrou em desespero. Não é um espetáculo numa Olimpíada que vai acabar com a igreja do Senhor. Os governos humanos, pensamentos humanos, afrontas humanas vão passar. Nada vai prevalecer diante da igreja, porque ela está firmada sobre o fato de que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Podem nos perseguir, podem nos matar, podem fazer o que for. Mas o que a palavra nos garante é que se a gente parte dessa terra por amor, defendendo a causa de Cristo, ao fechar os nossos olhos, o Senhor Jesus Cristo está pronto a nos receber do céu. O Senhor Jesus Cristo está pronto em nos dirá: venham bendito de meu Pai. Ah, meus irmãos, todos conhecessem e crescem no fato de que Ele é o Cristo. No fato de que Ele é o Filho unigênito do Deus vivo, que foi enviado para morrer na cruz do Calvário por amor a nós. O mundo seria diferente. É isso que Jesus declara a Pedro. Olha, Pedro, sobre esta afirmação toda a minha igreja estará edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Jesus diz: olha, eu vou te dar as chaves, eu vou dar as chaves dos céus à igreja. O que significa isso? É outro texto que a gente também às vezes cita muito. Esse texto, meus irmãos, quando Jesus fala: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus não está falando que a gente tem uma espécie de autoridade subliminar para determinar o que acontece e o que deixa de acontecer no céu. O que Jesus está dizendo nesse texto é que através da igreja, pessoas vão conhecer o Evangelho, é isso. A igreja tem a chave. Quando prega o Evangelho, um pecador se arrepende, a igreja está abrindo a porta do céu para que um pecador entre. Quando a igreja avança, como avançou ao longo da história, olha, se a gente percebe que tudo isso aconteceu do outro lado do mundo e hoje já chegou a nós aqui, é porque essa igreja está avançando. Como nós falamos na semana passada, no final de Atos capítulo 2 e de todo o livro de Atos, que mostra a expansão, o avanço dessa igreja, chegou até nós. Chegou aqui, porque ela tem pregado o Evangelho. E se Cristo é o nosso Salvador, é o Filho do Deus vivo, automaticamente a mensagem principal da igreja é essa: é proclamar a salvação. A igreja hoje realiza boas ações. Todos aqueles que procuram socorro na igreja encontram. Todas as pessoas que já procuraram, que procuram socorro em circunstâncias da sua vida, encontram. Mas a mensagem principal, o objetivo principal da igreja não é ser uma ONG. Não é
ter uma boa moral na sociedade, onde as pessoas falam, a igreja, sempre falam isso, é bom que falem. A igreja é muito boa, porque a igreja ajuda as pessoas, a igreja dá alimento, a igreja faz isso, a igreja faz aquilo, a igreja socorre. É muito bom que as pessoas falem isso. Mas esse não é o objetivo principal da igreja. O objetivo principal da igreja é pregar o fato de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E é o Cristo porque Cristo é o título, não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, quando nós falamos isso, é porque nós estamos dizendo que Ele é Senhor. É um título de elevação, adoração. O objetivo da igreja é proclamar essa mensagem a todos quantos surgirem no caminho da igreja. É por isso, meus irmãos, que eu quero fazer aqui um incentivo. Nós não apenas nos contentamos em pregar a mensagem do Evangelho presencialmente aqui, mas através do nosso Ministério de Comunicação e Mídia, nós temos pregado e avançado na internet. Porque a internet não está restrita à barreira física. Isso é muito bom. É um campo missionário extraordinário. Portanto, se você acompanha as nossas redes, a gente tem gravado tudo, porque todas as mensagens estão indo para o YouTube. Envie para seus amigos, familiares. Elas são sempre postadas no grupo da igreja também. Porque talvez a gente fica meio assim e não consegue falar da forma que gostaria, mas quando a gente envia uma mensagem é diferente. A igreja está plantada no mundo para pregar e dizer aos quatro cantos de que Ele é o Cristo. E nós precisamos entender isso e crer, aceitar Ele, não como um benfeitor, não como um amiguinho querido, não como um exemplo de benfeitoria apenas. Nós precisamos crer, aceitar Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Por último, Jesus dá essa advertência aos discípulos para que eles ainda não dissessem a ninguém esse fato. Mas Jesus não queria que eles dissessem, não era para parar ali. Porque pode parecer, mas isso não devia todo mundo saber. Como é que ele está falando para não falar? É porque Jesus, a gente crê, eu li o Salmo 139, é muito interessante que lá mesmo, ele nos fala que Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e Cristo aqui sabia que ainda não era o tempo deles dizerem a todas as pessoas. Deles dizerem naquela região que o tempo chegaria. E meus irmãos, o tempo chegou de pregarmos, de proclamarmos aos quatro cantos, a todas as pessoas, e muitas vezes nem lá longe, mas aqui no nosso bairro, no nosso dia a dia. Olha, Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Se arrependa dos pecados e creia na boa nova do Evangelho. Esse é o tempo. Que nós possamos sair daqui nesta noite com a consciência clara de quem é Jesus. Sair com a consciência muito lúcida a respeito de quem Ele é e principalmente quem Ele é para mim. Ele já é o meu Salvador.
interruptor da minha vida? Se ainda não, o tempo é hoje. O tempo é agora. Nós não sabemos um palmo adiante da nossa vida. Nós não conhecemos o que acontecerá no dia de amanhã. É por isso que hoje Deus está revelando, como o texto diz, está revelando essa verdade preciosa de quem é Cristo a nós, a você, hoje. Creia no Evangelho. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Baixe as cabeças. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, ó Senhor, quão maravilhosos são os teus caminhos. E os seus planos, Senhor, são tão perfeitos. Ó Senhor, obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor se revelou a nós. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor continue se revelando a todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. A todos aqueles que ainda têm uma visão distorcida a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. Revela, Pai. Que nós possamos conhecer o Senhor de fato como o Senhor é. E que isso transforme todo o nosso ser, toda a nossa vida. Ó meu Pai, essa verdade impactou as nossas vidas de tal maneira que nós nunca mais fomos os mesmos quando nós nos deparamos com Ele. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor um dia nos tirou do lamaçal do pecado, do império das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor mesmo edificou esta igreja, a igreja do Senhor, e edificou a Igreja Batista do Jardim Guaraci, para estar plantada há mais de 27 anos aqui, pregando o teu Evangelho em tempo e fora de tempo. Ó Senhor, fala comigo, derrama o teu Espírito Santo, convence, Senhor, as nossas vidas do pecado, da justiça e do juízo, e nos revela, Senhor, a tua verdade. Ó meu Pai, transforma o nosso coração, tira o coração de pedra e coloca no lugar o coração de carne. Que o Senhor Jesus Cristo seja o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor Jesus Cristo seja a dose mais forte da nossa vida. Que Ele seja o nosso Salvador. Que Ele seja o nosso intercessor. Que Ele seja, Senhor, o sacrifício vivo que desceu dos céus, o Cordeiro puro, santo e imaculado que morreu pelos nossos pecados. Nós cremos no Senhor. E nós queremos que a tua igreja há de avançar cada vez mais, porque ela está fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor, neste momento também quero interceder ao Senhor pela vida dos meus irmãos aqui presentes nesta noite. Te peço, Senhor, que o Senhor cuide da nossa semana, nos livra de todo mal e de todo perigo, esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, que a tua palavra seja a luz da nossa semana, a luz que ilumina o caminho que ainda iremos trilhar. Ó meu Pai, nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor está pronto para atender o nosso oração. Oh meu Deus, como nós cantamos, o Senhor é aquilo que a nossa alma, o nosso
tenho o tamanho perfeito do vazio do nosso ser. Ó Senhor, essa noite em nome de Cristo. E que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja de Cristo, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. O Senhor é bom e o diabo não presta. Vá para a sua semana com essa verdade. Se Deus quiser, nos encontramos aqui sábado, início do aniversário da nossa igreja, às 19 horas. Venha adorar o Senhor.